Olá, pessoal. Hoje vamos ter nossa aula de estatística, dando sequência às medidas de posição. Vamos falar, exemplificar a moda e mediana de uma distribuição e vamos dar um pitaco sobre a média. Nosso intuito final é fazer um acompanhamento sobre essas três medidas, em qual momento utilizar. Bom, nós vamos ter uma interpretação sobre as três medidas dada a sua distribuição de frequência, construindo o seu gráfico, seja o seu gráfico de colunas ou o seu histograma. Bom, primeiro, vamos para um exemplo. O exemplo diz o seguinte: um grupo de adolescentes foi entrevistado sobre o número de vezes que utilizaram droga injetável. E o resultado foram os seguintes: nós temos uma tabela. Essa tabela apresenta na primeira coluna a nossa variável, a variável em questão aqui, que eu vou chamar de variável x, é a variável número de vezes que usaram drogas, é uma variável quantitativa discreta. A frequência absoluta é dado no número de adolescentes, para cada um dos valores assumidos da variável. Bom, a primeira pergunta é: qual o valor da moda desta informação? Bem, o valor da moda, a moda define o valor com maior frequência. Nesse caso, a moda da variável x, que é a variável da primeira coluna, é igual a zero. O que isso significa? Que a maioria dos entrevistados, ou boa parte deles, não fizeram uso de drogas injetáveis. Bom, a segunda pergunta que nós temos: qual é a mediana? A mediana, ela vai ser, neste caso, exatamente o termo central dessa sequência ordenada. Por que vai ser exatamente o termo central? Nós temos uma quantidade ímpar de termos, que é 97. E a posição dessa mediana, a posição dela, para o caso de uma quantidade ímpar, é dado pela quantidade de termos mais 1 dividido por 2. Então, é a metade do número de termos mais 1. Então, calcula o número de termos mais 1 e toma a sua metade. E a metade de 97 mais 1 é 49. Então, nós vamos estar na busca do 49º termo. Se a gente colocar em ordem crescente, a gente vai ver que tem o zero aparecendo 47 vezes. E depois nós vamos começar a colocar o 1, que vai aparecer um total de 29 vezes. Então, somente aqui, nós temos um acúmulo dessas duas informações que totalizam juntos 76 termos, que é 47 mais 29. 47 eu não estou interessado, eu estou interessado no 49º. O 47º termo é zero. O 48º até o de posição 76, todos são iguais a 1. Então, o 49º termo será igual a 1. Nossa mediana é 1. A mediana, ela tem uma capacidade de dividir a sequência ordenada ao meio. Então, ela deixa com 50% dos termos acima de 1, ou maior ou igual a 1, como é o caso, que nos dá a interpretação que metade dos entrevistados usaram drogas injetáveis pelo menos uma vez. Também nos diz na outra metade que na metade dos entrevistados usaram droga no máximo uma vez. Então nós temos essa interpretação para a mediana, uma vez que ela separa o grupo em duas partes iguais. Bem, agora vamos calcular a média. A média a ser calculada aqui é uma média ponderada. Média aritmética ponderada porque nós temos uma tabela que nos traz uma distribuição de frequência, frequência absoluta. Então, a média nesse caso vai ser o zero, eu vou estar multiplicando pela sua frequência, que é 47, mais 1 vezes o 29, que é a frequência do 1, mais 2, que eu vou estar multiplicando por 13, que é a frequência do 2, e por fim, mais 3 vezes 8. Vamos estar multiplicando por 8, que é a frequência do 3. Essa quantidade nós vamos dividir pela soma dos pesos, e a soma dos pesos resulta exatamente 97. Bom, a média
é a média dos valores assumidos da variável. Então, por isso que quando nós obtemos o valor da média, nós vamos encontrar um valor que está entre 0 e 3. Bem, 0 vezes 47 é 0, 1 vezes 29 é 29, 2 vezes 3, 13 é 26, 3 vezes 8, 24. Então, vai ficar 29 mais 26 mais 24, que dá exatamente 79, que vai ser dividido por 97. E trabalhando com arredondamento, vamos ter 0,81. Quer dizer que, em média, as pessoas, os adolescentes, usaram drogas injetáveis aproximadamente uma vez. Bom, esses valores nós podemos olhar também no gráfico de colunas. Eu tenho uma variável aqui, que é uma variável discreta, e essa variável discreta tem um gráfico que é aconselhável a usar, por exemplo, que é o gráfico de colunas. Poderia também usar o gráfico de setores. E o gráfico de colunas está aqui construído. Então, note que acima de cada coluna nós temos exatamente a frequência absoluta do número de vezes que foi usado droga injetável pelos jovens, pelos adolescentes. E se eu puder traçar uma curva contínua que passe exatamente por cima do ponto médio de cada um desses retângulos, nós vamos ter uma curva que tem esse comportamento. Esta curva, ela é uma curva assimétrica positiva. Quando ela for inclinada, ou seja, o pico mais alto estiver para o lado esquerdo, ela é uma curva assimétrica positiva. Note que a moda, ela está exatamente na primeira coluna, enquanto a mediana está na segunda coluna. É evidente que a mediana é mais na segunda coluna. E a nossa média deu próximo de 1, estaria por aqui. Então, nós vamos hoje, a partir de agora, discutir um pouquinho o comportamento dessas curvas, que são ora assimétrica, ora simétrica. Ela será simétrica quando essas três medidas forem iguais, em termos exatamente da mediana, da moda e da média. Bom, neste caso, pessoal, que aconteceu nesse desenho, sempre que nós pegarmos a média aritmética e subtrair da moda, e o resultado dele for positivo, nós vamos ter uma curva simétrica positiva, que seria essa curva onde a parte mais alta está deslocada à esquerda. Isso quer dizer que a moda ela é menor que a mediana, menor que a média. Se acaso nós fizéssemos média menos a moda e o resultado fosse negativo, nós teríamos uma outra situação. Teria uma situação onde a curva ela estaria, digamos, deslocada pela esquerda. Nessa situação, quer dizer que a moda é maior que a média. Então, em termos da comparação desses dois valores, nós podemos definir que tipo de curva nós vamos ter. Bom, o exemplo anterior, nós podemos notar que a média não é sempre o valor que mais repete, como a moda, e tampouco podemos esperar que seja o valor mediano. Naquele caso, isso indica pela curva simétrica. Poderá ocorrer de as três medidas estarem bem próximas, e neste caso temos uma distribuição próxima do normal. Uma distribuição é próxima do normal quando o gráfico traçado ele tem uma curva do tipo sino, que é simétrica em relação à medida da média. Isto é, ela deixa partes simétricas de ambos os lados. Não partes simétricas, mas a média divide essa figura exatamente ao meio. Bom, a média ela pode ser interpretada como centro de gravidade, isto é, o valor ao qual existe um equilíbrio das discrepâncias positivas e negativas. O que é uma discrepância nessa situação? Discrepância seria, uma vez que você calcula a média de alguns valores, suponha que essa reta horizontal aqui é uma reta da média, e essa reta horizontal é o cálculo da média de alguns valores. Aí podemos pensar que esses pontos que eu estou desenhando, as alturas e profundidades relativas ao x barra,
indica exatamente essa medida de discrepância. Então, seria isso. A discrepância é o quanto um dado está afastado da média. Essas quantidades que estão afastadas das médias, positivamente, neste caso, para cima, e a quantidade que está afastada da média, negativamente, nesse caso, abaixo da média, essas duas quantidades somadas são iguais. Então, se entende a média como sendo um ponto de gravidade, um centro de gravidade, que equilibra todos os nossos dados. As discrepâncias que mencionamos, então, são calculadas como sendo xi menos x bar, onde xi é o valor da observação feita dos dados. E esse valor, essa diferença, chama-se desvio. Então, é um desvio da iésima observação em relação à média. Bom, no caso em que nós tínhamos há pouco tempo, nós tínhamos vários dados que tinham medida 1. 1 menos 0,81 dá 0,19. Esse 0,19 é a discrepância daqueles termos que são iguais a 1. Já aqueles termos que são iguais a 0, 0 menos 0,81 dá menos 0,81. Esses valores são as discrepâncias dos termos que são iguais a zeros. Então, o último que eu falei está abaixo da média e o primeiro que eu falei acima da média. Quanto maior for essa discrepância, menos a média representa os valores observados. Então, nessa situação, se nós queremos calcular média para representar um conjunto de dados, seria interessante primeiro verificar o quanto são discrepantes esses valores. Porque quanto mais afastados os valores estiverem da média, quer dizer que a média menos é representativa. Bom, se em um determinado momento de uma pesquisa desejamos resumir os dados drasticamente para o único valor, que é justamente o que nós interessamos quando estudamos as medidas de posição, é tornar um único valor referente a todos os dados da pesquisa, nós podemos nos fazer a pergunta em qual das três medidas nós devemos nos apoiar, se a média, a mediana e a moda. E a resposta dessa pergunta, ela deve estar baseado em alguns fatores ou aspectos, tais como, primeiro, o nível de mensuração. Segundo, o espectro ou forma de sua distribuição de dados. E, por último, o objetivo da pesquisa. O que seria o nível de mensuração? O nível de mensuração consiste em observar a natureza dos dados, o tipo de variável a ser estudada. Por exemplo, para uma variável nominal, a medida moda pode ser empregada. Lembrando que a variável nominal é aquela variável que ela é qualitativa, que está associada a uma qualidade, a um atributo dos dados, e ela é nominal, quer dizer que ela não exerce ordem sobre o outro valor que foi coletado. Então, neste caso, a moda é uma boa medida a ser empregada, porque não faria sentido você calcular média ou mediana. Por exemplo, imagina numa certa pesquisa onde você quer pesquisar a preferência por um certo time de futebol. Faria sentido calcular a média dos resultados? Faria sentido calcular a mediana dos resultados? Não. Faria sentido em si calcular a moda. A moda daria então um valor mais frequente ou a maior preferência por um time de futebol. Bom, a mediana se emprega bem para as variáveis que são quantitativas, sendo elas agrupadas ou não agrupadas, sendo elas distribuídas por classes ou não. No caso em que nós fizemos de exemplo no início da aula, tínhamos uma variável que é uma variável discreta, ela é quantitativa. A mediana pode ser um bom valor a ser adotado. E podemos aplicá-las também para variáveis que são ordinais, pois neste caso atribuímos uma ordem. Quando nós atribuímos ordem para os dados, podemos também aplicar a questão da mediana. Por exemplo, entre um nível de estágio de uma doença, nível 1, nível 2 e nível 3, podemos calcular a mediana desses dados. Isso tem uma interpretação dizendo que 50% dos entrevistados estão com um certo nível da doença e 50% dos entrevistados estão com certo nível acima
da doença. Por exemplo, se a mediana fosse 1, poderíamos dizer que a maioria, 50% dos entrevistados, tem um nível do estágio de uma certa doença no nível 1, no máximo no nível 1. E, por outro lado, no mínimo, no nível 1 também. Bom, o aspecto ou forma de sua distribuição de dados. Dependendo do comportamento da distribuição, podemos notar qual dos três valores é mais representativo. Se a distribuição for simétrica, ou seja, tivermos média, mediana e moda iguais, então a escolha de qualquer uma das três é uma escolha a depender do objetivo da pesquisa. Caso contrário, a escolha ela pode ser influenciada pelo formato da distribuição. Nós veremos logo após nas figuras. E o objetivo da escolha nos diz que o objetivo da escolha não. E o objetivo da pesquisa nos diz o seguinte, que a escolha depende do que se quer sintetizar. Existe uma preferência pela média, uma vez que ela é menos instável do que a mediana. O que quer dizer isso? Geralmente, se a gente pensar num conjunto de dados onde nós temos dados com frequência não muito alta, se nós retirarmos uma quantidade de dados da nossa sequência ordenada, a posição da mediana tende a diminuir, a posição. Mas a média, ela não sofre tanta alteração, dependendo, evidentemente, da frequência desses valores que foram retirados. Então, neste caso, a gente diz que a mediana ela é menos instável, ou a média ela é menos instável do que a mediana, porque a mediana poderia sofrer uma alteração de valor considerável. Bom, então aqui tem alguns gráficos a serem analisados. A primeira distribuição que nós temos aqui é uma distribuição assimétrica positiva. Então, entra naquele caso que eu mencionei há pouco, que a diferença entre a média e a moda, ela é positiva. A média está à frente da moda em termos de valores. Nesse caso de cá, nós temos uma situação que é assimétrica negativa. A diferença da média pela moda é negativa. Isso quer dizer que a moda é maior que a média. E neste caso, nós temos uma aproximação dos valores, são aproximadamente iguais, média, mediana e moda. Então, nós temos o comportamento dessas três medidas de posição central a depender da forma da distribuição. Então, note que em boa parte desses casos que são assimétricas, positiva ou negativa definida, ou negativa, existe uma preferência por uma escolha da mediana, porque a mediana não sofre uma influência sobre os resultados mais altos e nem mais baixos. Nós podemos notar pelos dois gráficos que a mediana tende a ocupar uma posição quase parecida para as duas situações que são assimétricas. Então, nesse sentido, é desejável usar a medida mediana como uma medida de sintetizar a distribuição. Bem, bom, me encerro aqui a nossa aula, a nossa discussão. Teremos depois uma atividade sobre um pouco dessa discussão que nós tivemos aqui. Não esqueça de acompanhar a próxima aula sobre as medidas de separatrizes, que são outras medidas de posição. Até mais, pessoal. Obrigado.